Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Animes Whatever, trazendo para vocês mais uma análise de Boku no Hero Academy. E já estamos no episódio 130. E que episódio bom, pessoal, sério. Eu tava muito ansioso para essa reunião da família Todoroki e foi muito interessante esse episódio do começo ao fim. Mas antes de eu entrar a análise, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva e bora pro vídeo. Quando eu digo que foi interessante do começo ao fim esse episódio, é porque o episódio começa com as informações de Toya Todoroki, um membro da família que não era comentada há muito tempo, por pesar da família, que eles sentiam muita culpa pelo que aconteceu com o seu primeiro filho de Endeavor. Então ele não queria falar, então o Shoto mal conhecia esse outro irmão que ele teve. Sabia muita pouca informação, porque ele logo, entre aspas, tinha morrido quando ele era só um bebê. Então eu não sabia muito desse irmão dele que tinha morrido, e nem o motivo da morte dele. Mas o resto da família dele, os outros irmãos mais velhos, o resto, sentia culpa o que tinha acontecido com ele. Só que Toya sobreviveu e ele sentia essa raiva, essa angústia contra o pai dele desde pequeno. E ele fala que estava vivendo um inferno e ele quer os olhares da família dele pra ele. Foi algo que ele nunca teve. Então o Dabi tá nesse discurso e a gente começa a rever como é que foi essa infância que fez o Toya virar o Dabi. Basicamente o Toya, ele queria a atenção do pai dele, muita atenção. Então ele também treinava individualidade. Só que quando ele foi ao médico por causa das queimaduras, por causa da individualidade dele, o médico proibiu de utilizar as habilidades dele. E ele ficou muito triste. E tipo assim, nem que ele soubesse, só que os pais dele sabiam o motivo dele não poder usar as habilidades, senão ele se machucaria muito gravemente, ou poderia até morrer por utilizar demais seu poder. Então o Endeavor, mesmo não sabendo lidar com o pai, ou tentando explicar pra criança o motivo para eles pararem de treinar, de ter o passatempo juntos. Então eles começaram a ganhar um rancor, porque ele começou a perder a atenção do pai. A mãe, tipo assim, ela tava cansada, porque o Endeavor, naquela época, ele é ficcionado conseguir uma criança que superasse o All Might. Então, naquela época, então ele tinha aquele olhar de, tipo assim, de cumprir o objetivo. E começou a assustar muito a esposa dele, que já tinha era um casamento arranjado por causa das individualidades, porque ela tinha poder de gelo e o Endeavor tinha o poder de fogo. Se unir essas duas habilidades, que poderia criar uma criança muito poderosa. E esse era o objetivo principalmente do Endeavor. Ela só queria o bem da família dela, porque o pai e a mãe dela meio que, para essa ajuda, ela meio que aceitou casar, mas ela não queria casar. Então foi rolando esses filhos, e o Toya, que foi o primeiro, queria muita atenção dos pais, mas eles sabiam um pouco dessa história, porque esse rancor, então ele foi só gerando mais ainda. Então ele não dava bola pra mãe dele, ele só queria atenção do pai, e o pai não dava atenção, que o pai, tipo assim, o Endeavor sabia lidar, mas ele se preocupava com o filho, de certa forma, não sabia como ele falar ou agir, e ele não queria que o filho dele morresse, mesmo ele querendo uma criança que superasse o All Might. Então ele tava nessa angústia, não sabia o que falar, não sabia o que fazer, e só se estressando cada vez mais, e acabava descontando na esposa, e isso gerou uma coisa trágica na família dele. Então, tipo assim, era uma relação familiar terrível naquela época. Até que nasceu o Shoto. Então, nossos personagens, Shoto Todoroki, e ele começou a ter toda a atenção do pai, porque ele tinha o tanto que ele queria, o poder do gelo e o poder de fogo. E o Toya ficou deixado mais ainda de lado. Então ele começou a treinar sozinho, já que o pai dele não deixava de treinar. Ele começou a treinar sozinho seu poder. Ele começou a se machucar cada vez mais. E ele tava esperando chegar a um nível de força pra demonstrar pro pai. Então chegou um momento que ele falou assim: pai, por favor, vem ver uma coisa que eu quero mostrar pra você.
E o Endeavor sabia que ele queria treinar, então ele pegou, ergueu a camisa, porque ele tava treinando individualidades na parte do corpo onde que não seria visível os machucados. E ele ficou muito bravo. Ele, tipo assim, ele descontou na esposa porque a esposa deixou o filho fazer isso, treinar, que não podia treinar. E, tipo assim, teve uma discussão familiar terrível, por causa que ele continuou a fazer esses treinamentos. E, tipo assim, ele foi na floresta esperando talvez para mostrar o poder novo, o nível de poder que já tava. Só que o Endeavor não foi. E, tipo assim, ele começou nessa angústia, nessa tristeza, o Toya. E que ele começou, o poder dele, a individualidade começou a sair de controle. Ele descontrolou, ele começou a queimar a floresta toda, ele não conseguia controlar a individualidade dele. Então, nesse momento, ele foi considerado morto. Teve partes do corpo que caiu e virou pó. Então, teve coisas pra eles analisar do Toya. Eu quero saber quem é que salvou essa criança. Tipo assim, falavam que em carga alimentar, essas coisas. Sendo que a gente vê que o corpo do Dabi é todo costurado. E principalmente aquelas partes que ele tinha perdido. Não sei como é que ele recuperou, de que pessoa ele teve. Quem fez esse tratamento médico nele. Quem tirou aquela situação? Será que foi o médico do All for One? Não sei. Então tem todas essas questões que não foi. Eu não vi em nenhum momento, não lembro se foi falado ou não, mas eu não sei o que aconteceu depois, quem é que salvou o Toya daquela floresta. Eu sei que ele ficou cada vez mais pirado da cabeça e foi considerado morto. E, sim, arrasou o Endeavor, arrasou a mãe, eles ficaram totalmente quebrados pela perda de um filho. E o Endeavor, para tentar superar essa tristeza, pôs todas as suas esperanças no Shoto. Ele tinha uma esperança no Shoto, ele pode mais ainda, ele começou a treinar muito mais o Shoto, tipo assim, totalmente o Shoto da família, tipo assim, o Shoto começou a odiar o pai, tipo assim, ele falava mal do pai pra mãe, a mãe dele começava a olhar o rosto parecido com o do pai, ele teve um acidente com o Shoto, a gente já sabe da história, então a mãe teve que ser internada, então ele ficou só com o pai, ele odiava o pai, então tipo assim, tava dando um caminho terrível. A família tava totalmente quebrada, separada. A mãe como é que são? Internada nas alas psiquiátricas. Esqueci o nome, internar. Esqueci o nome, mas ela tá lá internada. E o resto da família dele tem que agir sozinho. Então a irmã mais velha começou a cuidar dos irmãos mais novos, o Shoto e o outro. E quando o Endeavor ficava só fazendo o trabalho dele de super-herói pela cidade. Foi mais ou menos isso, e os dois estavam meio que se desculpando, o Shoto meio que encorajando o pai dele não desistir como herói, porque agora mais que nunca a família tinha que se reunir pra impedir o Toya. Ele é parte da família, eles têm que impedir o Dabi de cometer mais crime, de continuar agindo dessa forma, porque foi erro deles ele ter tornado essa pessoa. Por causa da família totalmente quebrada, totalmente fez essa questão psicológica terrível. Então eles teriam que impedir o Dabi de qualquer outra forma. Essa, toda essa comoção, encorajando o Endeavor, até que parece Hawks. Ele se intromete na conversa e fala que a mãe do Shoto, ela se beijou eles pedindo desculpa pelo Dabi. Só que o Hawks fala assim, não é momento de a gente tentar desvendar o passado do Dabi, algum motivo, não sei o que lá. A cidade já tá um caos. Agora é a gente pensar, parar e combater todo esse caos que se tornou depois desses anúncios. Tá não quer dizer, mas tá um inferno, assim, como foi dito no anime. E tipo assim, o Hawk começa a falar, começa a perceber, analisar toda a situação. E tipo assim, a gente introduz o esquema que ele fez aquele machucado no rosto do Shoto Todoroki. Foi o pai. Mas a mãe dele logo se confessa que foi ela. E tipo assim, surpreende o Hawks. E o Shoto gostar da família dele mesmo assim, gostar da mãe dele de qualquer forma, mesmo ter tido aquele machucado. E o Hawks elogia, tipo assim, como tu é uma pessoa maneira. Acho que é legal a maneira que tinha dito. Então, tipo assim, tem essa energia. Só que aí vem a pergunta principal do Hawks. O que é One for All? E a pessoa mais pensar, One for All? A pessoa muita gente perguntando sobre isso. E o Endeavor começa a pensar, One for All? O Deku tinha me falado que
Ah, não sei o que lá. Aí chama a atenção do Hawks. Hawks, temos que falar com Midoriya. Aí ele sai pra conversar, ele sai da sala onde tava indo, encorajando ele a voltar, não desistir se não desistir da profissão herói. E disso ele começa e pergunta pro Lida onde tá o Midoriya. E o Lida fala que eles deixaram de lá porque o All Might tava conversando com o Midoriya. One for All, All Might, Midoriya, o Hawks tá ligando os pontos. Tá perigoso essa informação, esse segredo do Midoriya com o All Might. Então é isso, pessoal, não vou me amedrentar mais, porque o episódio termina bem nessa cena. Tá incrível, esse episódio foi incrível mesmo, do começo ao fim. Então espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva. E até uma próxima. Tchau!